Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para acompanhar outros vídeos é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e enviar para todo mundo que você acha que precisa. O nosso culto já vai começar e você faz parte dele. Por isso, durante o louvor, louve com a gente. Durante a oração, ore com a gente. E durante a palavra, abra seu coração para recebê-la. Tenha um bom culto. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor nesse dia para você. Nós estamos aqui para mais um culto online nesse momento. Nós esperamos que você seja grandemente abençoado por ele hoje. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos, porque agora nós vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui contigo, Pai. Nós louvamos ao Senhor porque nós sabemos que, mediante todas as nossas dificuldades, diante da nossa pequenez e de quem nós somos, o Senhor continua grande, o Senhor continua sendo Deus, e nós estamos aqui para declarar isso mais uma vez, Pai. Por isso nós te pedimos que nessa noite cada lar seja grandemente abençoado pela sua mão, pela sua palavra e pelo seu poder, Deus. Nós te agradecemos e te bendizemos, esperando para que o Senhor faça em nós o que somente o Senhor pode fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus
Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Deus de amor. Eu descanso em ti, espero em ti, eu te adoro. Deus de amor. Deus de A obra do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele,
Ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz. Fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é o momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso, nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos dos NIT no WhatsApp e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. As mulheres de oração continuam ativas e todos os dias têm orado por você e por toda a igreja. Se você precisa de alguma coisa, se algo tem incomodado seu coração, coloque aqui embaixo nos comentários. Fale com a gente, porque assim elas estarão orando também por esse pedido. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós. Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Nós vamos agora começar nosso momento de palavra e eu gostaria que você pudesse, se possível, acompanhar da sua casa nosso primeiro texto dessa noite, que vai ser em João, capítulo 13. Nós vamos falar sobre uma passagem que é muitíssimo conhecida da igreja e nós vamos falar também a respeito do personagem dessa passagem. Mas primeiramente, acompanhe aí comigo, João 13, a partir do versículo 36, que diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? E Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Em verdade, eu lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, Pai, mais uma vez agora nessa pregação, Pai, para que o Senhor venha a estabelecer o seu domínio sobre as nossas vidas e em especial sobre a sua palavra. Nós vamos te pedir, Pai, para que o Senhor possa frutificá-la no coração de cada pessoa que estiver ouvindo. Nos nossos que estamos aqui, Pai, e acima de tudo no coração da tua igreja. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor jogue luz sobre essa palavra nessa noite. E que o Senhor nos ajude a caminhar com o Senhor, de acordo com a sua perfeita vontade e no seu infinito amor, para a honra e glória do seu nome. Amém. Queridos, essa é uma passagem conhecida, e você também conhece a pessoa dessa passagem, que é Pedro.
E aqui nessa passagem, em algumas outras, ele é chamado de Simão Pedro. E Pedro era um discípulo de caráter singular, porque é o discípulo que está aqui, mas é o discípulo que participa em vários outros momentos da sua caminhada com Jesus. Em um desses momentos, ele é também aquele discípulo que está no meio da tempestade, quando Jesus estava sobre as águas e os discípulos todos no barco atemorizados, pensando talvez ter visto um fantasma. Pedro é o discípulo que fala: Senhor, se és tu, me deixa ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus chega para ele e fala: vem, Pedro. E ele sai do barco, caminha sobre as águas e logo em seguida afunda. E Jesus o adverte: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro é esse discípulo que, embora tenha afundado nesse momento, nós precisamos considerar que ele foi, no mínimo, bastante ousado. Porque de todos os que estavam naquele barco, ele é o único que diz: Senhor, me deixa ir ao seu encontro, andando sobre as águas. Sinceramente, eu não sei se eu teria essa coragem. Então, precisamos avaliar que Pedro foi ousado, mas também foi inconstante. Porque o mesmo Pedro que teve ousadia para sair do barco e começar a andar, logo em seguida, tirou seus olhos do foco e passou a afundar. Pedro também é aquele que estava presente naquela reunião onde Jesus se coloca para lavar os pés dos seus discípulos. Em um ato de humildade, Jesus está querendo ali dar uma lição para os discípulos. Mas Pedro olha para o Cristo e fala: Senhor, não, a mim o Senhor nunca lavará os pés. Mas Jesus chega para ele e fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E então Pedro diz: ah, Senhor, então se é assim, lava também as minhas mãos, lava a cabeça. E Jesus o repreende falando: isso não é necessário, porque se você lavar apenas os pés, todo o restante já está limpo, não é preciso. Pedro pode ter se colocado aqui talvez numa preocupação em ver o Senhor, o seu Senhor, servindo, quando talvez ele pensasse que os discípulos deveriam fazer aquilo por Jesus. Talvez ele tivesse tido ali um espírito de servir a Deus, mas ainda assim constante. Porque o mesmo Pedro que repreende o Senhor por querer lavar os seus pés é o Pedro que logo em seguida pede para que o Senhor o lave por completo, como se ele talvez pudesse ser de alguma maneira ou merecesse mais do que os outros. E ele é também o Pedro dessa passagem, João 13. Pedro é o discípulo que está disposto a dar a vida por Jesus. Ele é o discípulo que se apresenta apaixonado por Jesus a tal ponto de entregar a vida por ele. Perceba que, se você for imaginar, devem existir pouquíssimas, ou não sei, talvez nenhuma pessoa que hoje você diga que seria capaz de dar a vida por ela. Pedro estava disposto, no seu interior naquele momento, a dar a vida por Jesus. Mas ele era inconstante, porque o próprio Jesus, no mesmo momento, fala: Pedro, você diz que vai dar a vida por mim, mas saiba que você me negará 3 vezes, antes que o galo cante. Pedro era uma pessoa, muitas das vezes, impulsiva, inconstante, vacilante, errante. Era um homem que parecia ousado, parecia querer servir ao Senhor, parecia verdadeiramente amar o Senhor. Mas esse mesmo Pedro que se apresenta em João 13 como aquele que está disposto a dar a vida pelo seu Senhor, por Jesus, é o mesmo Pedro que no capítulo 26 de Mateus vai trair o seu Senhor, vai negar a Jesus. E nós vamos ler essa passagem agora. Nós vamos ler Mateus 26, a partir do versículo 69, que diz assim: Pedro estava sentado fora do pátio. E o empregado se aproximou e lhe disse:
você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. E então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente, pois aquele que parecia amar a Jesus a ponto de dar a vida por ele, agora nesse momento se apresenta como aquele que mentia diante de todos, dizendo que não conhecia o Cristo com quem ele havia convivido, o Cristo com quem ele havia provado de tantas experiências e tantos milagres. Eu sei que você pode estar pensando nesse momento: que Pedro é esse? Que discípulo é esse? Que caminhando com Jesus, convivendo com Jesus, estando junto com o Mestre, provando dos seus milagres, dos atos grandiosos que Jesus fazia, ainda assim foi capaz de negá-lo diante de todos. Que discípulo é esse? Este é Pedro. Mas acredite, este também somos nós. Porque nós nos igualamos a Pedro em muitos sentidos. Não diferimos dele em muitas coisas. Talvez você esteja super julgando Pedro nesse momento, mas talvez você não tenha feito uma coisa que a Bíblia diz: analise, pois, o homem a si mesmo. E talvez, se nós nos examinássemos mais, veríamos que somos muito parecidos com Pedro. Nós somos tão errantes quanto ele foi, tão vacilantes como ele foi. Nós somos tão impulsivos em fazer aquilo que é contrário a Deus. Somos muitas das vezes inconstantes. Num dia, dormimos amando a Deus e no outro, nós já estamos negando o Senhor por meio dos nossos pecados, por meio das nossas atitudes, com os nossos corações aparentemente cheios de amor pelo Senhor, mas com as nossas atitudes cheias de negação por Ele. Nós não diferimos tanto assim de quem de fato Pedro se mostrava ser. No entanto, você há de convir que amar a Deus, amar as coisas de Deus, é tudo que o Senhor deseja de nós. Mas se você for parar para pensar bem, é muito fácil amar as coisas. É muito fácil colocarmos o nosso foco em coisas que estão totalmente fora daquilo que Deus quer para nós. Entenda que para nós, para muitos de nós, é mais fácil amar algumas coisas do que o nosso Senhor. Em algumas ocasiões é mais fácil amar algumas pessoas do que o nosso Senhor. E nós estamos vivendo uma época em que provisão de Deus, uns acreditam que sim, outros que não. Mas o fato é que nós fomos obrigados a largar as coisas para conviver com as pessoas. Quem sabe uma oportunidade de aprender não só a amá-las, mas quem sabe uma oportunidade também de amar a Deus. Depender 100% dele. E a verdade é que muitos de nós amamos muito mais o nosso ofício, o nosso trabalho, do que o Senhor Jesus. Alguns de nós valorizamos e amamos muito mais os nossos salários do que o Senhor Jesus. E vivemos uma época em que cada vez mais nós vemos isso. Porque muitas pessoas agora estão sem os seus salários. Muitas pessoas agora estão com seus salários reduzidos. Muitas pessoas talvez estejam pensando: nossa, como eu necessito do meu salário. Quando talvez
o que Deus verdadeiramente quisesse de nós é que nós pensássemos: Senhor, como eu preciso de Ti. Muito mais do que o salário, precisamos amar a Deus. Muitos de nós amamos a nossa esposa, o nosso marido, muito mais do que o Senhor Jesus. E é fácil fazer essas trocas. É fácil também amarmos os nossos filhos muito mais do que o Senhor Jesus. É fácil passarmos e darmos boa parte, ou quem sabe até mesmo toda a parte do nosso dia, para os nossos filhos, e esquecermos do Senhor Jesus. Acredite você, é fácil até mesmo amar a igreja e os ministérios mais do que Jesus. E é uma linha muito tênue, porque às vezes nós não entendemos que o trabalho a Deus é diferente da adoração, da busca e do amor a Ele. É óbvio que o trabalho é uma forma de amor, mas existem muitas pessoas que trabalham por aparência na obra. Existem pessoas que trabalham para aparecer na obra. Existem pessoas que estão na igreja e aparentemente com seus corações amando a igreja, mas totalmente distantes de Jesus. E acredite você ou não, é mais fácil até mesmo você amar o seu celular do que a Jesus. Talvez agora, enquanto eu esteja falando, você talvez esteja mexendo nele, o que prova que isso é um fato. É fácil trocar Jesus por N coisas. É fácil. Mas não adianta amar a igreja, ainda que ela seja muito primorosa para o Senhor, se você não amar o dono da igreja. Assim como não adianta você dizer que ama a Deus, se você não ama o Filho de Deus. Porque o próprio Filho de Deus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe essa condição. A questão que fica é: será que você verdadeiramente ama Jesus? E Deus? Será que você ama? Porque essa é uma questão que você precisa se perguntar. E é uma questão que vai transformar a sua vida dependendo da sua resposta. E para isso, nós estamos aqui tendo Pedro como exemplo. E está na hora de você fazer essa reflexão. Será que você ama verdadeiramente a Deus? Será que agora, nesse momento, você está pensando: não, claro, eu amo a Deus? Ou será que o seu coração está inconstante, como muitas das vezes foi o de Pedro e é o nosso, pensando numa hora que você ama a Deus, mas em outra hora, talvez, duvidando se você realmente ama. Aliás, talvez em algumas ocasiões a dúvida seja melhor do que a suposta certeza. Paulo, quando falava, ele falava: olha, irmãos, se é que vocês têm o Espírito de Deus, então pergunte-se a si mesmo: se é que eu tenho o Espírito de Deus, se é que eu realmente amo a Deus. Porque aquele que ama a Deus vai expressar esse amor de alguma maneira. Da mesma maneira que quando Deus disse que nos amava, não se ficou apenas em palavra, mas Ele demonstrou dando Jesus na cruz por nós. Então, talvez exista um texto que ajude você a compreender se você de fato ama o Senhor ou não. E nós vamos agora para ele, que é o texto de 1 João, capítulo 5. E se você puder, você abre comigo e acompanha na sua Bíblia. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 1, ele vai falar: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. O que ele está falando aqui sobre amar a Deus é que se você crê no Senhor Jesus Cristo, então você ama aquele que o gerou. E quem gerou o Senhor Jesus foi Deus. Ou seja, você ama a Deus. E se você ama a Deus, ele diz:
você ama também aquele que é nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus é Jesus. Então, você ama a Jesus. Até porque, sem isso, você não conseguiria amar a Deus. E olha que interessante. Aqui ele diz que Deus gerou Jesus. Perceba que na maioria das vezes nós achamos que foi Maria quem fez isso. Achamos que Maria gerou a Jesus. Mas Jesus, na verdade, foi gerado em Deus, nascido em Deus, concebido por Maria. Deus gerou a Jesus. Jesus provém dele. E Maria concebeu a Jesus. Mas ele também fala sobre como nós podemos saber sobre amar o próximo, sobre amar os filhos de Deus. E aí ele dá uma dica muito boa para mim e para você. E ele diz que nós amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Lembre-se que para amar a Deus, você precisa antes amar a Cristo e praticar os seus mandamentos. Talvez você esteja achando agora, nossa, mas essa coisa de guardar os mandamentos, praticar os mandamentos, isso é muito difícil. É muita coisa para guardar, não tem como fazer isso. Mas aí eu vou precisar falar para você que você precisa ganhar tempo lendo a Bíblia. Porque esse entendimento que você está tendo é contrário ao entendimento que a Bíblia fala para você. E tem mais. Talvez em algumas situações você mesmo diga para as pessoas que realmente é difícil guardar os mandamentos de Deus. Que dirá praticar todos eles? Mas eu quero falar que se você está fazendo isso, então você está ensinando errado. Porque não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que os mandamentos de Deus não são difíceis de ser guardados. É o que diz o versículo 3 dessa passagem. Os mandamentos de Deus não são difíceis de ser guardados. João 14,15 vai falar que se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Você pode começar hoje, talvez, com essa pergunta para si próprio. Será que você ama a Deus? Comece se perguntando se você guarda e pratica os mandamentos do Senhor. Mas eu gostaria de dizer e enfatizar, nós precisamos amar a Jesus. E é óbvio que Jesus nos ama. Desde o início, Jesus sempre nos amou. Mas existe uma coisa que talvez nós não tenhamos pensado. E que é provavelmente o que vai de fato mudar as nossas vidas. Porque que Deus nos ama, nós sabemos. A questão é, será que você já se perguntou qual é o seu sentimento por Ele? E o que isso pode ou não interferir na sua vida? A Bíblia nos dá um pouco desse direcionamento, com o próprio Pedro. Mas antes se lembre que nós começamos a ler aqui em João 13, que Pedro se diz tão alicerçado em Jesus, que daria sua vida por ele. E Jesus diz, Pedro, você não é capaz disso, porque você vai me negar 3 vezes. Depois nós vamos para Mateus, e Mateus vai falar exatamente o que Jesus diz. Olha, Pedro, a empregada veio e falou que você andava com o Nazareno, e o que Pedro diz? Não conheço esse homem. E por 3 vezes Pedro diz, jurando, não conheço esse homem. E isso cabe para nós, essa pergunta cabe para nós, será que você conhece esse homem? Será que você conhece a Jesus? Porque parte do entendimento sobre amar uma pessoa significa conhecê-lo. É muito difícil amar aquilo que você não conhece. Então, na verdade, vamos agora para um texto que vai talvez nos ajudar. Porque nós temos um Deus que sempre nos amou. E apesar de quem nós somos, errantes, vacilantes, apesar de nós sermos muitas das vezes aqueles que num dia acordam com tudo do Senhor e querendo tudo dele, no outro nós simplesmente esquecemos a Deus e seguimos apenas o nosso desejo carnal.
apesar de tudo isso que nós somos e que Pedro também tinha, Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de renovação. E nós vamos ver agora isso acontecendo na passagem de João 21, que eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. João, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 15. Um diálogo de Jesus com Pedro, que diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. E Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E então Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Deus é um Deus de restauração. Eu não sei o que passou-se no coração de Pedro no momento em que por 3 vezes ele foi questionado e por 3 vezes ele negou o Senhor. Mas muito possivelmente Jesus não perguntou por 3 vezes por que ou se Pedro de fato o amava à toa. Certamente havia um propósito para isso. Talvez, quem sabe, o propósito tenha sido gerar no coração de Pedro uma certeza que também precisa ser gerada no meu e no seu coração. Você ama a Cristo? Essa é a pergunta que foi feita para Pedro. E Pedro, dessa vez, respondeu certo, por 3 vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Mas perceba que, como eu bem já falei aqui, Deus sempre nos amou. Eu não sei em que fase da vida você se encontra. Ainda que a fase não seja boa, acredite, não é por falta do amor de Deus por você. Porque desde que o mundo era mundo, ou até antes do mundo ser mundo, Deus sempre amou tudo que provém dele. A questão é que às vezes na nossa vida, a gente precisa agir com Deus num relacionamento de reciprocidade. Porque imagine o quão doloroso é quando você ama uma pessoa que não lhe retribui da mesma maneira, que não ama você. E o que Jesus está querendo nessa passagem talvez seja colocar a certeza no coração de Pedro sobre um amor que, quem sabe, até por conta dos atos errados que ele praticou, um dia ele tenha duvidado. Talvez você, hoje, duvide do seu amor por Deus. Mas ele está aqui para te perguntar nessa noite, como ele fez para Pedro: Você me ama? E essa é a pergunta diferencial na minha e na sua vida. Por quê? Porque em todos os erros que Pedro cometeu, não existe na Bíblia um momento que diga que o Senhor Jesus deixou de amá-lo por conta dos erros que ele cometeu. Não existe isso. Mas existe uma passagem específica que fala sobre Pedro amar o Senhor. E isso deve significar algo muito grandioso. Porque quando Pedro finalmente entende que ele ama o Senhor, então Jesus chega para ele e fala: Então agora, Simão, você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O que você precisa saber hoje para mudar e transformar a sua vida não é apenas se Deus ama você, porque isso eu posso responder e é a única certeza que eu tenho. Jesus ama você. Deus ama você. E o Espírito Santo de Deus ama você. A questão que vai mudar o seu relacionamento com Deus é: você ama a Deus? Agora imagine, que não sou eu aqui, mas imagine que Jesus está fazendo essa pergunta para você num diálogo onde ele estava fazendo isso com Pedro. Imagine que agora tudo que está ao seu redor se vai e existe apenas
Jesus, perguntando para você: você me ama? Essa pergunta Jesus sabe quando ele pergunta. Porque quando Pedro respondeu 3 vezes, não é porque Jesus era surdo ou ele não sabia, mas era porque Pedro precisava ter essa certeza. Talvez você não tenha hoje, mas você precisa vir a ter. Você ama Jesus? Seus atos dizem que você ama Jesus? Você guarda os mandamentos de Jesus? Você pratica os mandamentos de Jesus? Ainda que você erre, Pedro errou, Paulo errou, Abraão errou, todos nós erramos, mas a questão é, você torna diante do seu Senhor para dizer que apesar do erro, você o ama a tal ponto de negar a sua vida. Pedro negou a Jesus, mas hoje nós precisamos negar a nós mesmos. Essa é a pergunta que eu acho que vai mudar a minha e a sua vida. Nós nos preocupamos às vezes em ter a certeza que Deus nos ama. E dificilmente nos preocupamos em saber se nós o amamos de tal maneira, de dar a nossa vida para Ele. E eu termino essa passagem, eu termino essa pregação unicamente querendo que você reflita nisso. Você ama o Senhor? Porque senão, busque por isso. Ele é e está disponível para todos nós. E se você tem dúvida, faça como Paulo. O Espírito Santo de Deus testifica com o seu espírito. Você vai ter a certeza se você ama o Senhor. E você vai ter a certeza se você não ama o Senhor. Porque não existe pergunta que fique inerte diante do Senhor. Ainda mais se for sobre isso. Ele vai responder a você. E eu gostaria apenas nesse momento de orar com você. E de pedir para que isso seja algo na sua vida, mas também na minha. Porque eu estou aqui falando isso para você, porque esses questionamentos primeiro nasceram no meu coração. E terminar dizendo que não importa qual seja a sua resposta. Se você ama o Senhor, ame de toda a sua alma, de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E se você não ama, busque, porque Ele é um amor a ponto de ser encontrado por todo aquele que o desejar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos porque nós sabemos, Pai, que nós não somos capazes de ter um entendimento do que os seus textos falam por nós mesmos. Nós também, Senhor, temos a consciência de que ainda que no nosso interior venha as respostas de que nós amamos a Ti, nós sabemos o quão falho é o nosso amor. Nós sabemos também, Pai, que nós somos, Senhor, volúveis e tão inconstantes quanto talvez Pedro tenha sido, Deus, trocando o seu amor por quaisquer outros. Nós sabemos que trocamos a sua presença por quaisquer outras coisas. Nós sabemos que nós somos falhos, Pai, e que nós, Senhor, muitas das vezes ignoramos o fato de que o Senhor realmente nos ama, porque sabemos disso, mas é incrível, Senhor, como muitas das vezes esquecemos disso tão rapidamente. Pai, o Senhor nos ama e a cruz vazia nos retrata isso. Eu peço que nessa noite, meu Deus, o Senhor nos faça lembrar não só da sua palavra que diz que o Senhor nos ama, mas acima de tudo dos atos de misericórdia, dos atos de perdão, dos atos de amor, Pai, dos atos que o Senhor derramou sobre toda a humanidade, provando que verdadeiramente o Senhor nos ama. Deus, nós não queremos dar migalhas de amor para o Senhor, Pai. Nós queremos realmente ter os nossos corações diante do Senhor, a ponto de sermos agradáveis, a ponto de o Senhor não precisar perguntar a nós 3, 4, 5 vezes se nós o amamos, Senhor. Mas que em nome de Jesus o Senhor gere transformação na nossa vida por meio do seu amor. Porque, Pai, a sua palavra diz que aquele que guarda os seus mandamentos é o que verdadeiramente ama o Senhor.
E nós sabemos que nós somos falhos na leitura da sua palavra, nas orações, nas buscas ao Senhor. Mas cada vez que nós rompemos a nossa dificuldade e nós sentamos para ler a sua palavra, nós estamos querendo, buscando os seus mandamentos. Estamos, Senhor, na direção para guardá-los. E, consequentemente, Pai, estamos ali, Pai, tendo um ato de amor com o Senhor. Isso não passa nos nossos corações, Deus. É fácil largar a Bíblia. É fácil, Pai, ignorar tudo e todas as oportunidades que nós temos. Muitos de nós, Senhor, dávamos desculpas para dizer que não líamos, que não orávamos, porque nós não tínhamos tempo. Porque o trabalho era muito, porque o cansaço era muito. Porque as famílias, muitas das vezes, eram cheias e não deixavam. Porque era difícil cuidar de tudo no lar. O Senhor parou o universo para que a gente pudesse ter a certeza de que eram somente desculpas. Porque nós temos todo o tempo, nós temos condições, porque o trabalho parou, porque, Senhor, as visitas diminuíram, porque, Senhor, o tempo agora vem até nós. E o que fica é, Pai, quantos de nós temos buscado ao Senhor? Quantos de nós temos mostrado o nosso amor ao sentar e ler a sua palavra? Nós sabemos que não passam de desculpas, Senhor. E por isso nós pedimos, ensina-nos a amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e de toda a nossa força, Pai. Porque, Senhor, eu sei de uma coisa, que aquele que buscar, te encontrará. E que a sua palavra diz, busque ao Senhor e busque enquanto se pode achar. Porque talvez haja uma época em que não há tanta facilidade, ó Deus, de ouvir a sua voz. Mas se essa época ainda não chegou, Pai, coloca nos nossos corações, Pai, um amor tal pelo Senhor, que Ele, Senhor, possa tirar do nosso caminho todos os impedimentos, todas as dificuldades, todas as desculpas, em busca unicamente de uma coisa, Pai: verdadeiramente amar o Senhor. É o que eu peço sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos que estão aqui comigo, sobre a vida dos irmãos que estão agora em casa, pedindo para que o Senhor verdadeiramente gere transformação na vida deles, por meio de um amor que não parte somente do Senhor conosco, mas que parte de nós para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Que você fique agora com louvor nessa noite. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.